Oi gente, o meu nome é Lorena. No vídeo de hoje eu vou trazer um pouco da biografia da Taylor Jenkins Reid. Para quem não conhece, ela é autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, Amores Verdadeiros, entre outros títulos também. Então, se você já conhece a Taylor e quer saber um pouco mais, se não conhece e quer conhecer, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco dos livros dela, da vida, da carreira, das adaptações das que já sabemos até o momento. Então fica nesse vídeo que agora você vai saber tudo sobre essa autora que é o momento. Esse vídeo então vai ser dividido em 3 partes. Eu vou falar um pouco sobre a vida dela, sobre as obras e o que sabemos das adaptações também. As fontes vão estar todas aqui embaixo. Eu sou muito fã da autora, tem só 2 livros dela que eu não li, então quando eu for falar dos livros, eu vou comentar um pouquinho também a minha opinião sobre cada um deles. Então essa é a Taylor Jenkins Reid, ela tem 38 anos e atualmente mora em Los Angeles com o marido dela, o Alex, a filhinha Laila, que tem 5 aninhos, e o cachorro. A autora às vezes posta ali no Instagram, mas ela faz a linha mais discreta, não é sempre que a gente vê ela postando, então nós não sabemos muita coisa a respeito da vida dela pessoal, mas ela concede muitas entrevistas, ela é super acessível nessa parte, e ela ama falar sobre as obras dela, do processo criativo, como ela faz para criar essas personagens. E não, ela não escreve desde sempre, a carreira dela começou como assistente de roteiro em uma produtora lá em Los Angeles, e ela também fez parte de coproduções em roteiro, só que ela achava esse trabalho muito estressante, ao contrário de muita gente que vai para Los Angeles procurando fama, que vai querendo estar nesse meio, tudo aconteceu para ela muito naturalmente. Como ela achava que o trabalho estressava muito ela acabou ficando reflexiva e ela viu que não era aquilo que ela queria fazer. Porém, ela acabou pegando muita experiência, né? Ela era assistente de roteiro, mas ela nunca pensou em escrever. Inclusive, ela era uma péssima leitora quando criança e ela disse que tudo que ela pudesse fazer para não ter que ler um livro, ela fazia. Isso acabou mudando quando ela tinha 13 anos e ela leu o Diário de Bridget Jones. Ela passou a gostar de ler, mas ela ainda não pensava em escrever. Após toda a carreira dela como assistente na coprodução lá em Los Angeles, ela começou a escrever nas horas vagas, porém ela ainda não achava que ela poderia ganhar dinheiro com isso. Então ela só escrevia, deixava ali num cantinho. Mas lembram que eu disse que ela achava o trabalho muito estressante? Então, ela começou a trabalhar em uma escola. Lá ela conseguiu vender o primeiro livro dela e aí uma coisa foi puxando a outra. Essa então é a primeira parte da vida dela, quando ela começa ali a dar os primeiros passinhos como escritora. Hoje em dia a Taylor diz que é muito disciplinada na escrita, ela tem uma quantidade de palavras específicas para ela escrever por dia e ela escreve enquanto a filhinha dela tá na escola. Ela planeja o início e o fim da história, porém o meio ela gosta de descobrir durante o processo. Então ela diz que senta e ela nunca sabe o que vai acontecer no meio da história, então é sempre uma surpresa até para ela mesma. Ela precisa de silêncio para escrever, ela disse até que admira autores que escrevem, fazem playlists e ouvem música enquanto escrevem. Porém, ela é muito fã da Taylor Swift, que eu amo com toda a minha alma, e ela inclusive já até relacionou algumas obras dela com músicas da Taylor Swift. Vou deixar aqui embaixo também uma live que ela fez. E ela curte muito rock dos anos 70, dos anos 80, um pouco de country também. Então agora vamos para os livros. A Taylor tem 8 histórias publicadas, sendo 7 livros e um conto. Aqui no Brasil, a editora que publica os livros dela é a Editora Paralela, que é um selo da Companhia das Letras. E os livros da Taylor são sempre recheados de muitas e fortes emoções. Ela disse em entrevista que ela gosta de contar as histórias por outro ângulo e principalmente ela gosta de criar histórias de mulheres. Ela cria personagens mulheres incríveis que poderiam ser nossas amigas, estar do nosso lado agora, você se sente assim num diálogo com as personagens que ela cria. Todas elas com histórias muito bonitas, tentando superar coisas totalmente imperfeitas e assim, é maravilhoso, eu sou suspeita para falar, mas vamos lá, pela ordem de publicação, o primeiro livro dela publicado em 2013 e um dos 2 que eu ainda não li é Para Sempre Interrompido. Temos a Elsie e o Ben, eles são recém-casados e após pouco tempo de casamento, o Ben sofre um acidente e a Elsie fica sozinha. Então ela passa a repensar coisas do passado, fica muito pensativa com o futuro também. E nesse inteirinho aí a gente já pode esperar conflitos e emoções que a Elsie vai passar depois de perder o marido. Em 2014 ela publica Depois do Sim, a história de um casal, a Lauren e o Ryan. Os dois chegam num ponto ali do relacionamento que eles percebem que as coisas não estão funcionando e eles decidem passar um tempo separados
separados para ver o que cada um quer da sua vida, para ver se realmente eles vão se divorciar e para eles tentarem ser mais eles mesmos, que eles se perderam naquela bolha do casamento, naquela convivência, e então vai cada um para um lado e daí eles decidem o que vai acontecer. Esse livro não é nem de longe um dos melhores da autora, mas ainda assim os livros dela estão sempre na média do ótimo para cima. Eu gosto muito de Depois do Sim, porque ele trata dessa questão da perda da identidade no casamento. Às vezes você tá tão inserido naquela bolha, convive tanto ali com a outra pessoa, que você já não sabe mais seus gostos, qual é a sua personalidade, e você acaba que pegando emprestado um pouco da personalidade da outra pessoa e esquece da sua. Então esse livro aqui, ele trata mais sobre isso, sobre o que acontece entre quatro paredes com um casal, como isso vai se desgastando, coisas que a gente faz mesmo no dia a dia e não se dá conta. Então a gente tem ali a perspectiva dos dois, né? Eles passam esse tempo separado e aí a gente consegue ver tudo que talvez eles poderiam consertar, se eles realmente vão querer consertar agora que eles identificaram o erro. Então eu gosto muito de Depois do Sim. Em 2015 ela publica o Em Outra Vida Talvez. Esse é o segundo dela que eu não li. Foi o primeiro a ser publicado aqui no Brasil e é o único que foi publicado pelo grupo editorial Record. Em Outra Vida Talvez a gente tem a história da Hannah. Ela tem 29 anos, tá meio perdida ali na vida, decide voltar para a cidade dela e estando lá ela vai para um bar, encontra o ex-namorado e também a melhor amiga dela. E na hora de ir embora, ela tem que se decidir se ela vai embora com o namorado ou se vai embora com a amiga. E a partir daí, tudo que poderia ter acontecido se ela tivesse tomado uma decisão ou outra. Então a gente vai acompanhar esses dois cenários alternativos, se ela tivesse ido com a amiga, se ela tivesse ido com o ex, e o que isso poderia ter acarretado de diferente na vida dela e nas escolhas também que ela fez. Em 2016, ela publica Amores Verdadeiros. É um livro fantástico, conta a história da Emma. Ela é casada com o Jesse, porém o Jesse vai viajar um belo dia, ele sofre um acidente e supostamente ele está desaparecido, já que ninguém achou o corpo, então para todo mundo ele está morto. Nesse meio tempo a Emma se casa com o Sam, que é um amigo que sempre trabalhou na livraria dos pais dela, sempre foi apaixonado por ela. Os dois se apaixonam, se casam, estão ali vivendo a vida normalmente e o Jesse ressurge das cinzas. Ele não estava morto, ele estava perdido e ele volta querendo voltar para a vida dele, para a esposa dele. Só que, né, gente, ninguém é obrigado. Ela seguiu com a vida dela, passou pelo luto, sofreu muito, então agora ele voltou e ela fica completamente perdida. Ela não sabe se acolhe o ex-marido que supostamente estava morto, se continua levando a vida dela normalmente. Então o coração dela está assim despedaçado, ela não sabe o que fazer. E esse é um livro belíssimo. É tanto sofrimento para ver o que a Emma vai fazer. Eu particularmente estava torcendo para uma coisa acontecer e foi o que aconteceu, mas eu fiquei naquela agonia o livro inteiro. E assim, é uma situação que é muito difícil. Pode parecer fácil, né? O cara ficou desaparecido. Então, assim, ele voltou, cada um segue sua vida e pronto, mas não é bem assim. E aqui a gente tem os sentimentos dos três ali em jogo. Tem a Emma, que é a que mais tá sofrendo com toda essa história, que é a que viveu, né, mais tempo com os dois, passou pelo luto, sofreu demais. Então essa narrativa aqui é muito tocante, esse livro é muito bonito, muito romântico e uma situação atípica, né, que poderia ter tornado o livro super chato, mas pelo contrário. Em 2017 temos ele, ou temos ela, a personagem incrível Evelyn Hugo, dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. Ele é o best-seller dela aqui no Brasil, porque lá na gringa a Taylor é mais conhecida e associada com Daisy Jones and the Six. Sempre em todas as matérias, entrevistas, eles se referem a ela como Taylor Jenkins Reid, a autora do best-seller Daisy Jones and the Six. Aqui no Brasil eu vejo que ela é mais bombada, mais hypada por Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Aqui no Sete Maridos de Evelyn Hugo temos uma história completamente diferente de todas que ela havia publicado anteriormente, porque aqui temos os bastidores ali de Hollywood. E lembram que eu disse que a autora já esteve inserida aí nesse meio? Então, muita coisa ela teve vivência, né, observou, mas aqui nós temos a Evelyn Hugo, que é uma atriz bombadíssima, famosérrima de Hollywood, e ela é conhecida pelos tabloides, todo mundo se refere a ela como a Evelyn Hugo, a que se casou 7 vezes.
Sim, ela teve 7 maridos e quando ela tá ali com 70 e poucos anos, e ela decide que ela vai contar a história dela da forma como realmente aconteceu. Será que foi isso mesmo? Será que ela só teve 7 maridos e nada mais aconteceu na vida dela? Será que a vida dela foi só isso? Se casar e se divorciar? Ela mesma escolhe uma jornalista que ela selecionou a dedo para escrever a biografia dela. Só essa jornalista vai estar autorizada. E ela não conta para essa jornalista que é uma biografia. Ela diz que quer fazer o leilão de alguns vestidos, que inclusive ela também tem um vestido que foi um marco na vida dela, que é um vestido verde, e ela vai fazer um leilão de vestidos e ela quer que essa jornalista venha para escrever a matéria. Porém, a jornalista, que é a Monique, chega na casa dela e ela fala, ó, não tem nada de leilão, eu vou te contar a minha história nua e crua, do jeito que aconteceu, tintim por tintim. E aí ela começa desde antes de ela ir para Hollywood e também com o primeiro marido dela. E esse livro aqui, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, sério, eu prego esse livro pra todo mundo. Quero reler ele, é um dos meus favoritos da vida. Essa história é maravilhosa. Leiam Evelyn Hugo. Aí, em 2018, ela publicou o conto Evidências de uma Traição, que foi lançado agora em janeiro, se eu não me engano, dezembro ou janeiro, aqui no Brasil. É um conto de menos de 100 páginas, mas, nossa, pelo amor de Deus, eu amei demais. Ele começa com uma carta que a Carrie escreve para um outro homem e não é spoiler, já começa assim: olha, David, que é o nome do outro homem, eu achei umas cartas aqui do meu marido com a sua esposa, e aí, o que a gente vai fazer? E os dois começam a se corresponder através de cartas. O David fica chocado porque ele não imaginava, muito menos a Carrie. O marido dela vivia viajando, supostamente era o marido perfeito, então ela fica devastada quando ela encontra essa troca de cartas do marido dela entre outra mulher. E aí, de corna para corno, eles vão se correspondendo até a história aí se desenrolando. E como é uma história muito curtinha, se eu falar mais coisa pode estragar a experiência. Então, assim, é um conto maravilhoso. Eu li ele em menos de 2 horas. O preço dele na Amazon é R$6,90, então é super acessível e super vale a pena essa história. O final é maravilhoso, o ritmo também é uma fofoquinha das boas. E tem um crossover aqui, que pra quem não sabe, é quando uma história ou uma personagem de outro livro aparece nesse. E aqui em Evidências de uma Traição a gente tem um crossover com a Daisy Jones. Ela faz uma ponta aqui em Evidências de uma Traição. Então eu indico muito esse conto, que é super curtinho. E em 2019 temos Daisy Jones and the Six, que é ainda nesse meio ali de pessoas famosas, e ele é escrito em forma de um roteiro de um documentário. Sim, super diferente. A banda Daisy Jones and the Six estava no auge ali na década de 70 e atualmente eles vão escrever um documentário. Então nesse documentário a gente tem todos os membros da banda contando o que aconteceu na época, desde que a banda se formou até a banda terminar. E temos a Daisy Jones, que era a vocalista da banda. Que história! Tem músicas próprias. Já viu isso? Um livro que a autora também compõe as músicas e é assim. Sabe quando você tá lendo uma coisa e parece que você tá ouvindo? Eu conseguia ouvir a galera gritando no show. Aquelas músicas, não sei, é tão incrível, é tão doido, e parece que eu tava vendo e ouvindo o documentário ao mesmo tempo só de ler. Nossa, não dá pra explicar. Então a gente vai entender todos os bastidores, tudo que rolou ali com a banda, enquanto eles viajavam, enquanto eles estavam na estrada voltando para casa, quando eles faziam show, como era o processo de composição deles. A Daisy, que é uma personagem super complexa também, super maravilhosa. Ai, que livro, ai, magnífico. Daisy Jones and the Six, então tá ali nesse meio dos famosos. E eu acho que a Taylor, assim, uma nota pessoal agora, a Taylor devia se especializar em escrever livros só de gente famosa, porque eu tenho certeza que esses babados são de gente real, porque não é possível, não é possível, é muito real, é muito estranho ler, parece que você tá lendo uma fofoca em site de fofoca, porém um site de fofoca daqueles conceituados, que te entrega a fofoca completa, você consegue até associar a leitura desses livros. Quando ela escreve assim, essas pessoas famosas de Hollywood, essas coisas dos bastidores, você acaba acreditando mesmo que aquilo é real. Na leitura de Evelyn Hugo, por exemplo, eu já estava quase indo no Google jogar assim o vestido verde da Evelyn, depois eu lembrei, falei, gente, não é real, é uma personagem. A mesma coisa em Daisy Jones, te dá vontade de assistir o documentário, te dá vontade de ir no show e colocar faixa de Daisy Jones and the Six e cantar as músicas. Olha, é uma loucura. E em 2021
temos o último publicado até agora, que é o Malibu Renasce. Nossa, Malibu Renasce tá, mas não tá ali entre essa coisa de fama e de bastidores. Ele tá com o pezinho lá, porque ele conta a história dos filhos do Mickey Riva, que foi um cantor famoso também ali na década de 70, 80, eu confundo as décadas, mas é tudo por ali, tudo antes da década de 80. Mickey Riva foi um dos maridos da Evelyn Hugo, ele teve 4 filhos, e em Malibu Renasce a gente tem a história desses 4 filhos, mas com uma protagonista, digamos assim, que é a filha mais velha, que é a Nina Riva. Esses 4, apesar de serem filhos do Mickey Riva, super famoso e podre de rico, eles passaram poucas e boas porque o pai era, né, um bosta, pra não dizer pior. Então eles cresceram praticamente sem a presença do pai, se virando ali só com a mãe. E nessa história a gente tem o presente, né, com os 4 filhos, mas também a gente vê tudo o que aconteceu pro Mickey Riva se afastar da família, a história de amor dele com a June, que é a mãe das crianças. E agora esses 4 estão famosos, eles são surfistas, os 4 são surfistas, e todo ano eles fazem uma festa na mansão da Nina, que é aquela festa que é assim, não tem convite, é só no boca a boca, mas só pessoas selecionadas são convidadas para a festa. Então meio que as pessoas já ficam esperando ali para quando vai acontecer a festa dos Riva, que é em Malibu, e no dia que essa festa acontece, um monte de coisa acontece ao mesmo tempo, envolvendo esses irmãos, envolvendo o Mickey Riva, envolvendo coisas do passado, e assim, ó, Malibu Renasce realmente renasceu, porque a Nina é uma personagem muito cativante, os irmãos são muito cativantes, mas a parte que eu realmente mais gostei foi a do passado, onde conta a história de amor e um pouco da infância das crianças também, entre a June e o Mickey. É muito sensível, tem partes muito tocantes, e durante a festa também é um frenesi. A leitura desse livro, quando você senta no carrinho da montanha-russa, ele vai subindo para lá em cima e de repente desce de uma vez só. Então, Malibu Renasce também é uma história que, pelo amor de Deus. Então, tendo falado um pouco de todos os livros, vamos para as adaptações. A maioria dos livros dela já foram comprados, já estão sendo negociados, alguns já até começaram as gravações, porém tem uns que não estão muito certos ainda. Houve só o bochicho, a gente já sabe que foi comprado, mas não tem ainda muita coisa. Então eu vou começar por esses e vou terminar com os que já estão certos, com os que realmente vêm aí. O que está menos certo é o Para Sempre Interrompido. Lá em 2015 já tinha rolado o babado de que ele havia sido comprado, estava em coprodução, e inclusive a protagonista seria a Dakota Johnson, seria um filme, ou vai ser, mas ninguém falou mais nada, então ficou só aí no ar. Malibu Renasce vai ser uma série produzida pela Hulu, a Disney tá envolvida porque a Disney é meio que dona da Hulu também. Então nós temos a confirmação de que vai ser uma série que já está sendo desenvolvida e a Taylor está ali envolvida, ela é a produtora executiva da série, mas não temos mais nada, por enquanto só essas informações. Já a Evelyn Hugo ia se transformar em uma série adaptada pela Freeform. A Freeform é um canal de televisão nos Estados Unidos, mais voltado para o público jovem, também da Disney. Então a galera torceu meio que o nariz, porque, né, gente, Evelyn Hugo não é para ser uma coisa jovem. Tem situações que nada a ver, não é um livro jovem. Porém, em uma live onde todos glorificaram de pé, a autora disse que a série foi para outra plataforma, então esquece Freeform, não vai ser mais a Freeform que vai adaptar Evelyn Hugo, porém não saiu mais nada, então ficou aí no ar. Agora, uma que já está confirmadíssima, a gente já tem foto dos atores, já temos fotos de filmagens no Instagram da autora, é Amores Verdadeiros. Amores Verdadeiros vai ser um filme, e pelo que andam dizendo, vai ser distribuído mesmo em cinema, talvez depois ele vai para algum streaming. Ainda não temos data de estreia, mas a Taylor também está metida nesse roteiro aí, junto com o marido dela, que ele está produzindo e roteirizando junto com ela. Eu vou deixar aparecendo na tela os personagens principais, porque eu não conheço esses atores, eu não sou muito de ver filme, de ver série, então eu vou deixar aqui os personagens principais e quem eles vão ser. E o mais certo de todos, que é Daisy Jones and the Six, que vai ser uma série. Já temos até foto de gravação, temos fotos do elenco reunido, mas a pandemia fez questão de estragar até isso. Em março
março de 2020, estava tudo ali caminhando, porém com a pandemia teve que cancelar tudo e agora a gente não sabe em que pé está. Não sabemos se já gravaram tudo, se está em produção, se está em pós-produção, a gente só sabe que começou a ser gravado. Então Daisy Jones and the Six vai ser uma série com a produção da Reese Witherspoon, acho que é assim que fala o nome dela. Ela comanda ali tudo sobre o mercado editorial, ela tem um clube do livro, Daisy Jones and the Six é um dos favoritos dela e ela meio que compra ali vários direitos e adapta e produz e distribui, então ela tá aí nesse meio cinematográfico e também literário. E temos as fotos do elenco juntos, eu achei que esse elenco, nossa, meu Deus, achei que combinou tanto, eu consegui visualizar os personagens nesse elenco, alguns sim, outros não, mas a gente sabe que coisa dos Estados Unidos, eles sempre colocam atores muito assim, diferentes na idade, que não combinam muito com o personagem, mas eu até gostei, então vou deixar aparecendo aqui na tela. A Riley será a Daisy Jones, o Sam Cliff vai ser o Billy Dunne, o Will vai ser o Graham, a Suki vai ser a Karen, o Josh vai ser o Ed, o Sebastian vai ser o Warren, a Nabaya, acho que é assim que fala o nome dela, é a Simone Jackson, e a Camila é uma atriz argentina que vai ser a Camila mesmo. E essas são as fotos do elenco juntos, e a gente vê que já é ali dentro da série, né, tá escrito Daisy Jones na bicicleta e tudo, eles já estão caracterizados, as roupinhas e tal, mais antigas, e eu tô muito animada para essa série, porque eu quero ver se vai ter aquela coisa ali de show de bastidores. A Taylor disse que algumas músicas vão estar na série, não do jeito que ela compôs, mas os nomes vão ser originais. Os nomes que ela criou para as músicas vão estar presentes na série. Porque como ela não é compositora, ela disse que escreveu as letras para o livro e talvez isso não funcione, né? Não sei, porque eu não sou compositora e nem ela. Então, talvez isso não funcione na hora de passar, né, pro filme, na hora de cantar. Enfim, mas os nomes vão continuar os mesmos e essa eu tô muito empolgada. E a Taylor é roteirista e também produtora, então você vê que ela está presente em tudo. Ela escreve, ela ajuda no roteiro, ela produz. Então só da autora estar inserida a gente sabe que vai ser uma coisa fiel, e se não for fiel a gente sabe que ela vai dar um jeito de fazer as adaptações necessárias para agradar todo mundo. E foi isso, gente, então essa é um pouquinho da autora, eu quis trazer aqui, juntar tudo, porque é uma autora que eu gosto muito, já sou fã, tudo que ela lançar eu vou querer ler, faltam esses 2 livros que eu ainda não li, mas eu vou ler eles em breve. Eu gosto muito das histórias dela, eu gosto muito da Taylor como pessoa. Então eu indico os livros dela para todo mundo, principalmente para mulheres. Ela consegue conversar de mulher para mulher, passar esse sentimento, situações do cotidiano, coisas que ela tem um olhar só dela, histórias que te ensinam muito, que te tocam, que você não termina o livro da mesma forma que você começou. Vai ter sempre alguma passagem que vai te tocar, vai ter sempre um final emocionante, vai ter sempre um trecho onde você vai se identificar, ou que você vai ver as coisas de outra perspectiva. E eu vou terminar esse vídeo com uma frase dela, e essa frase eu tiro como ensinamento para mim também como escritora, uma escritora de gaveta, mas mesmo assim uma escritora, como leitora e como pessoa também. Ela diz assim: desenvolva uma voz que seja exclusivamente sua e só você pode dar. Acho que se você pode oferecer algo que ninguém mais pode oferecer, você tem algo que ninguém mais pode ensinar. E isso é a coisa mais importante. E os livros dela são isso. Ela traz uma voz exclusiva e única que é só dela. Então essa foi a biografia da Taylor Jenkins Reid. Se vocês quiserem que eu faça mais ou de alguma outra autora, deixa aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de fazer. E foi isso. Por favor, deixem o like nesse vídeo, se inscrevam, compartilham com alguém que vocês sabem que gostam dessa autora também, ou que vocês querem indicar para outra pessoa conhecer. Me sigam nas redes sociais, estou sempre falando das minhas últimas leituras, de atualizações. Por lá também eu aviso dos vídeos novos. Comentem aqui embaixo qual o seu favorito da Taylor, se você gosta, se você ainda não leu, se você lê e quer ler mais, se você, assim como eu, já gosta da autora. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.